Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem e destravar sua vida em 21 dias. E hoje vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Por quê? Você tem medo de prosperar. Você já parou para pensar nisso? Por que você não consegue prosperar em várias áreas da sua vida? E prosperar não é apenas na área financeira, mas a prosperidade tem a ver com a sua saúde, tem a ver com seus relacionamentos. Por que você tem medo de prosperar? Pode ter certeza que essa live, se esse é um resultado hoje que você tem, a não prosperidade, essa live é para você. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Deixa eu dar uma boa noite para quem já está aqui comigo. Patrícia, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. A Rosane também, Vanderleia Figueiredo, a Ana Oliveira, fala Ana, Ana que já participou da blindagem, seja bem-vinda. A Sandra Flor, Absoluta VR, Graça Borsoi também por aqui. Marlene Padilha, integrante da comunidade Coragem, hipnoterapeuta, seja muito bem-vinda. A Vanderleia Figueiredo, boa noite. Clóvis Soares Galvão, tava com saudade de você, Clóvis, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vindo. A Sandra também por aqui. O meu amigo Marcelo Tadashi, que legal que você está aqui, Marcelo, terapeuta também, muito bom. Fran Tramontim também chegando por aqui, boa noite Marlene. A Manuela também por aqui, Rubenilson, seja bem-vindo. Berta Alves, boa noite. Emily Silveira, a minha filha amada Lorena Maria, fala Lolo, seja muito bem-vinda, meu amor. Tati Marques também por aqui. A Vanderleia, suas reflexões são demais, obrigado. Georgia Prates também por aqui. Que bom que você está por aqui. Vamos começar então a falar sobre este assunto, por que você tem medo da prosperidade. E a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que prosperidade todo mundo deveria ter. Todo mundo tem a capacidade de prosperar. Eu quero que você entenda isso. Você tem o direito de prosperar. Você pode prosperar. Talvez você olhe agora para a sua vida como ela está e você diga o seguinte: ô Gata, não dá para eu prosperar, não consigo prosperar, eu não vejo perspectiva para prosperar. Alguém aqui se sente assim? Escreva eu, por favor, se você se sente dessa maneira. E isso eu quero que você entenda que não é verdade. Todo mundo pode prosperar. Mesmo você que talvez hoje se sinta sem essa força para prosperar. Prosperidade é algo que você pode alcançar. Se hoje você não tem a prosperidade que você deseja, seja na área financeira, seja com a sua saúde, seja nos seus relacionamentos, em qualquer área da sua vida, é porque a sua vida tem uma trava. Existe uma trava que está impedindo você de alcançar essa prosperidade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Existe algo que está travando você de alcançar a prosperidade. Teoricamente, todo mundo tem condições de alcançar essa prosperidade. E aqui uma coisa importante, quando você consegue destravar aquilo que está impedindo você de alcançar a prosperidade, com certeza ela vem até você. Ou melhor, você alcança essa prosperidade. Só que prosperidade não é algo que vai cair do céu. Não é algo que vai chegar numa caixinha dos correios, batendo na sua porta para você pegar. Não, você precisa colocar, e eu quero que você escreva aqui, ação. Escreva ação. Quando você escreve, você retém o conteúdo por mais tempo. Escreva ação. Você vai precisar colocar ação. Você vai precisar colocar intencionalidade
nas suas ações. Porque não adianta querer a prosperidade se você não faz absolutamente nada para isso. Você hoje não alcança a prosperidade porque tem uma trava. E se você não faz nada, pode ter certeza, nada vai acontecer de diferente. A Tati Marques, não estar feliz no casamento pode ser um motivo para não ter a prosperidade? Eu diria um pouquinho além, Tati. Estar no casamento pode ser um motivo para você não prosperar. E por que eu estou te dizendo isso, Tati? Porque eu já atendi algumas pessoas dentro de processos de hipnoterapia que tinham exatamente isso que você colocou. Pessoas que viviam lá ao lado de outras pessoas, né, do marido ou da esposa, e eles não conseguiam prosperar, elas não conseguiam prosperar. Por quê? Porque essa pessoa, ela que de uma certa maneira estava travando a vida dessa pessoa. E aqui não é jogar a responsabilidade para outra pessoa, mas é olhar evidências. Por exemplo, muitas pessoas que eu conheço, elas em sua juventude, elas eram cheias de energia, cheias de vida. Elas há 20 anos, 30 anos, elas podiam tudo se elas quisessem. Mas aí elas se casaram, elas se relacionaram com uma outra pessoa que, de uma certa maneira, as puxou para baixo. Você se identifica com isso? Você conhece alguém que viveu essa história? Começa a olhar para a sua falta de prosperidade, porque existe um fator importantíssimo aqui, o ambiente. Escreva aqui, ambiente. Quando você tem um ambiente enfraquecedor, um ambiente que te joga para baixo, um ambiente que não te incentiva, um ambiente que te desvaloriza o tempo todo, um ambiente que te deixa para baixo, obviamente que a sua prosperidade ela vai ficar mais distante. E é aí que você precisa fazer escolhas. É aí que você precisa decidir. Eu permaneço nesse ambiente enfraquecedor ou eu saio dele? E eu sei que sair de um ambiente, seja ele qual for, não é tão simples. Por quê? Porque muitos pensamentos farão com que você permaneça onde você está. Você não vai se sentir capaz, você vai ter o medo do arrependimento, você vai ficar paralisada onde está. Agora eu te pergunto, vale a pena? Será que está valendo a pena você continuar, por exemplo, ao lado de um marido que não te apoia, de um marido que te coloca para baixo, de um marido que te humilha, que te despreza? Vale a pena você permanecer com ele? A troco do quê? A troco do que exatamente você vai continuar sem essa prosperidade? Porque a prosperidade, ela traz algo fundamental para a nossa vida. Eu quero que você escreva aqui também. Alegria. Quando você prospera, você evolui e isso traz uma ótima sensação. E a alegria é o combustível da ação. Quando eu tenho alegria, eu consigo agir. Quando eu tenho alegria, eu consigo colocar mais intenção no que eu quero. Eu consigo ir além. Agora, quando eu não tenho alegria, qual é o comportamento? Eu vou me fechar, eu vou me calar, eu vou aceitar uma vida que eu não mereço, eu vou aceitar uma vida que não é para mim. E aqui eu quero que você perceba quantas oportunidades que você está perdendo de prosperar. Por quê? Porque você não toma as decisões que você precisa tomar. Talvez seja sair de um ambiente. Talvez seja dizer não para um casamento que já acabou, um casamento falido, tóxico, abusivo. Talvez seja a hora de você dizer adeus para uma profissão que não tem nada a ver com você e que você escolheu
para agradar outras pessoas. A prosperidade que você procura na sua vida e que você merece, ela precisa ser conquistada. E essa conquista é através de ação. E talvez você fale o seguinte agora para mim: ô gata, mas eu não tenho coragem de tomar essas decisões. Alguém se sente assim? Escreva eu aqui. Alguém se sente paralisada, sem forças para tomar as decisões que vão destravar a sua vida? Porque a prosperidade não está acontecendo na sua vida porque existem algumas pedras no meio desse caminho e que precisam ser removidas. Imagine você numa estrada e você está lá dirigindo por um lugar super bonito e quando vê tem uma pedra no meio dessa estrada e você não consegue seguir viagem. O que você faz? Você volta. Só que a gente não está falando de uma viagem apenas, a gente está falando da sua vida. E a sua vida, ela não pode ser feita de desistências. Você não pode mais se conformar com uma vida que não é boa para você. Você não pode mais aceitar ser destratada, humilhada, desprezada, inferiorizada dentro de um ambiente enfraquecedor. Você não merece isso. Existem evidências que estão na sua cara e você fica fingindo, achando que está tudo bem. E é claro que assim você não vai prosperar em nenhuma área. Sabe por quê? Porque a prosperidade, por exemplo, a prosperidade financeira, ela exige que você esteja com energia. Você vai ter que estudar, você vai ter que aprender, você vai ter que se arriscar muitas vezes. E quando eu estou na dor, quando eu estou vivendo em uma área da minha vida em dor, eu tenho que gastar muita energia para sobreviver. Então a minha mente, que sempre busca garantir a sobrevivência, ela vai olhar para aquela dor, para aquela área e ela vai colocar o máximo de energia ali. E aí, claro, vai me faltar energia para estudar. É por isso que eu procrastino, é por isso que eu adio. Tá fazendo sentido isso para você? Esse medo de prosperar, eu quero que você agora preste muita atenção aqui comigo, ó. Fica aqui comigo. Que se você entender isso que eu vou te falar agora, eu garanto para você, você vai ter, fichas vão cair aqui e você vai ter uma nova visão sobre a sua história. E a partir daí você vai poder tomar decisões. Tudo bem? O medo de prosperar é um medo que foi aprendido pela sua mente. E o medo de prosperar, ele está intimamente ligado ao, eu quero que você escreva aqui, não merecimento. Não merecimento. O medo de prosperar está intimamente ligado ao não merecimento. E esse não merecimento faz com que eu fuja de uma certa maneira, de uma maneira, claro, inconsciente, da prosperidade. Faz com que eu não queira prosperidade na minha vida. Em qualquer área, volto a dizer. Não apenas na área financeira. Prosperidade vai além disso. É a prosperidade que você quer com seus filhos, com suas filhas, a prosperidade que você quer ter no relacionamento. Prosperidade é você crescer, é você se sentir plena, é você realmente estar feliz com a sua existência. A não prosperidade traz tristeza. Faz sentido isso para você? E esse medo está intimamente ligado ao não merecimento. E o que é não merecimento, gata? O que significa não merecer? É uma interpretação de que eu não mereço as coisas boas da vida. Tampouco eu mereço muitas vezes viver, muitas vezes a vida. Eu não mereço. E eu me coloco
em situações de não merecimento. Eu vou te contar uma história de um atendimento que eu fiz recentemente para você entender esse padrão de não merecimento. A Ana, boa pergunta, Ana Raquel, seria uma crença, ô gata? Sim. É uma crença, é uma interpretação. O que é uma crença? A Ana já deve saber, por isso que ela fez a pergunta, mas eu vou ampliar aqui para todo mundo, vou explicar para todo mundo. O que é uma crença? Crença é o conjunto de aprendizados e experiências que você teve ao longo da sua vida, que faz com que você tenha um comportamento, um determinado comportamento. Então, por exemplo, eu acredito hoje que beber Coca-Cola é um veneno para a minha saúde. Essa é uma crença que eu tenho. E eu não estou julgando aqui. Se você bebe, problema seu. Quando eu falo isso, é claro, eu estou julgando, né? Mas não é da minha conta. Mas para mim hoje, beber Coca-Cola é um veneno, é como se eu estivesse me envenenando. Essa é a minha crença. E como que eu cheguei a essa crença? Com alguns aprendizados. Por exemplo, antes eu bebia Coca-Cola. E com a Coca-Cola eu tive muitos problemas de saúde. Então hoje, ter saúde é um valor importante. Logo, a crença de não beber Coca-Cola faz com que eu tenha um comportamento que é rejeitar a Coca-Cola. Eu não quero a Coca-Cola. Tudo bem? Faz sentido isso? Isso é uma crença. E esse não merecimento se tornou uma crença na sua vida ao longo de aprendizados e experiências que você teve. E aí eu vou te dar um exemplo aqui, presta muita atenção, de um atendimento recente e pior, infelizmente, muito comum. Uma pessoa que eu atendi com a hipnoterapia, ela estava em um relacionamento abusivo, num casamento abusivo. E aí você vai olhar a história dessa pessoa. Primeiro ponto, a mãe a rejeitou. E aqui sem julgar a mãe a rejeitou pelas razões dela. Não queria aquela gestação. Então, desde aquele momento, já criou-se uma interpretação na mente dessa pessoa de que ela não merecia viver. Ela não merecia nascer. Então, se eu não mereço viver e nem nascer, eu vou merecer prosperar? Lógico que não, porque prosperidade é o contrário do não merecimento. E aí, ao longo da vida dela, ela foi se colocando, eu vou colocar bem entre aspas aqui, foi se colocando em situações de não merecimento, que reforçaram isso. Por exemplo, na escola, ela sofria bullying, muito bullying. Muito bullying. E ali, o que foi criando na mente dela? Eu não mereço pertencer a esse grupo da escola. Eu não mereço estudar, eu não mereço prosperar. Aí um outro fato importante na vida dela. Ela sofre um abuso recorrente do irmão por alguns anos. Isso reforça o quê? O não merecimento. Eu não mereço. Eu mereço o quê? Aquilo que é de pior. Aí avançamos mais um pouquinho na vida dessa pessoa. Ela se casa. Ela entra num relacionamento violento, abusivo, mas não merecimento. Ela consegue se separar, mas logo ela cai de novo num relacionamento abusivo, onde ela estava até pouco tempo. Ou seja, não consegue prosperar. Porque existe o não merecimento. O medo de prosperar ele está intimamente ligado a essa interpretação de não merecimento. E aí, como que se resolve isso? Indo à causa. Indo à causa. Onde que tudo isso começou? Naquela história da gestação, onde a mãe rejeitou. A mãe não queria aquela gravidez.
E aí eu preciso dar uma nova interpretação para a mente dessa pessoa, para ela primeiro tirar a emoção que estava ali contida, no caso muita tristeza. Então eu lembro na terapia dela aqui, ela chorou muito. No final eu até brinquei com ela que ela me devia uma caixa de lenços, porque a caixa de lenços praticamente foi inteira com ela. E 2, dar uma nova interpretação através do entendimento de contextos. Muitos contextos que ela precisava entender, para quê? Para que ela pudesse se libertar. Tudo bem? Então, para eu prosperar, eu preciso entender o que está me travando. Porque muitas vezes, de maneira errônea, a gente acha o seguinte: sabe por que eu tenho medo por que eu não prospero? Porque eu abri um negócio, ele quebrou, e aí eu não quero mais isso, eu prefiro ficar na segurança. Só que isso não começou agora. Esse foi um fato. É um fato que talvez mereça você olhar, dessensibilizar também. Mas existe uma causa, muitas vezes, anterior. Eu quero que você escreva aqui, padrão. Todos nós temos alguns padrões. Para quem já fez hipnoterapia comigo, sabe o quanto eu pergunto. Eu pergunto muito, 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 muito. Por quê? Porque eu quero encontrar padrão. Porque quando eu encontro um padrão, eu já sei que tem um caminho ali. Então, no caso dessa pessoa que eu atendi, que eu contei aqui para você, conforme ela foi contando a história dela, eu fui identificando, tinha um padrão de não merecimento. Relacionamento abusivo, agressões, abuso, bullying. Tá vendo que tudo é um padrão até a gente chegar ao ponto da mãe. A mãe não queria. E aqui volto a dizer, sem julgar a mãe. Acho que a coisa mais importante que eu quero que você aprenda hoje aqui é que a gente não pode julgar o que aconteceu, por que aconteceu. A gente precisa entender. Quando a gente entende, aí sim a gente tem a condição de perdoar verdadeiramente alguém. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta da Ana Raquel. Me veio a lembrança da fidelidade ao discurso da mãe. Faz sentido? Sim. Isso eu dou um outro nome, Ana. Na blindagem emocional, para quem já fez a blindagem emocional comigo vai saber. Eu quero que você escreva aqui para você não esquecer, que é lealdade emocional. Lealdade emocional. Por sobrevivência, os bebês, né, as crianças, trocam a sua sobrevivência por essa lealdade emocional. Ou seja, o discurso da mãe, como você disse. Então, se a mãe tem aquele discurso, por exemplo, de não merecimento, eu vou pegando aquilo para mim. Por quê? Desde a gestação até os 7 anos de idade, tanto a mãe quanto o bebê estão vivendo no mesmo campo emocional. Então agora já começa a pensar como é que foram os 7 primeiros anos da sua vida e mais, como é que foram esses 7 primeiros anos da sua mãe com você. Esses 7 primeiros anos dela como sua mãe, como é que foi? Desde a gestação. Ela estava tranquila? Ela estava feliz? Ou ela estava insegura, com medo do pai trair, infidelidade, o pai agredia, tenso, como diz a Tati aqui? Como é que estava essa relação? Porque tudo isso influenciou em quem você é. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Um outro caso clássico de não merecimento. A mãe que, por exemplo, sofria agressão do pai ou do relacionamento durante a gestação do bebê. O bebê está pegando aquele medo, aquela tristeza, aquela raiva para ele.
muitas vezes por lealdade emocional. E aí eu me torno refém dessa lealdade emocional, me torno prisioneiro. Porque é uma troca que você fez de maneira inconsciente. Inconsciente. Por quê? Porque quando você nasceu, quando nós nascemos, o bebê humano não tem condições de sobreviver sem um adulto. A gente precisa de um adulto junto. E se naquele momento eu percebo que a minha mãe não vai cuidar de mim, de maneira inconsciente eu crio muitas vezes um personagem apenas para ser o quê? Olhado e cuidado pela mãe. Não sei se é o seu caso, mas talvez você seja a menina boazinha da família, aquela que nunca deu trabalho, aquela que faz tudo para todo mundo, aquela que leva o mundo nas costas. Não porque você quer fazer isso, mas porque isso se tornou um padrão na sua vida e isso começou lá atrás. Eu não quero dar trabalho. Eu vou dar um exemplo. Filhas do meio, filhas ou filhos do meio, né? Mas como eu estou falando mais para mulheres aqui, mas vamos lá, filhas do meio. Você tem 2 irmãs e você é a do meio. Normalmente, a do meio é a mais quietinha, teoricamente, tá? É aquela que faz tudo para todo mundo. É a boazinha. É aquela que, para ser reconhecida, ela acaba exagerando nisso. Ela está fazendo o tempo todo para todo mundo. E aí, isso talvez não seja da natureza dela. Ah, mas isso é bom, ô gata. Claro que foi bom para você, porque isso garantiu a sua sobrevivência. Isso fez com que você fosse vista, aceita pela sua mãe. Olha lá, a Lid, eu sou a filha do meio que faço tudo para a família. A Pri também? Eu. É a filha... Ah, a Pri é verdade. A Pri eu conversei com ela recentemente. É a filha do meio. É aquela que faz tudo por quê? Porque, primeiro, a atenção estava para a filha mais velha, o filho mais velho, e talvez logo depois nasceu a caçula, o caçula, os demais. E essa criança do meio, ela fica perdida. E aí é um recurso de sobrevivência. Opa, você é um personagem aqui. Um outro caminho, muitas vezes, eu me aproximo de outra pessoa, como o pai. Por isso que quando eu converso com as pessoas para fazer hipnoterapia, uma das perguntas que me mostram muitos caminhos na verdade são 2. Como era o relacionamento com a sua mãe? Aí a pessoa escreve. Como era o relacionamento com seu pai? Quando tem relacionamento com a minha mãe, sei lá, relação distante. E quando tem com o pai, nossa, o meu pai é o meu herói, o meu pai fazia de tudo, viva o meu pai, eu já sei que há um problema sério com a mãe. Por quê? Porque a mãe não me atendeu. Teoricamente, nós deveríamos ter toda essa devoção para a mãe. Teoricamente. E se você não tem, não se sinta culpada, ok? Mas talvez você não tenha isso, por quê? Porque existe ali um trauma entre você e a sua mãe, existe uma interpretação que impede você de agir naturalmente. Eu já atendi muitas pessoas na hipnoterapia que já falaram isso para mim. Eu não consigo abraçar minha mãe e eu me sinto culpada por isso. Porque a gente aprendeu que a gente tem que amar a nossa mãe, o nosso pai, a gente tem que venerar. Eu não estou dizendo para você não fazer isso, ok? Mas a gente também precisa entender por que você não faz. Você não faz porque você é uma pessoa má. É porque existe, sim, algo que aconteceu e que tem uma interpretação aqui que está fazendo você ter uma atitude. Lembra que eu disse sobre a crença? Crença gera um comportamento. Se eu acredito, por exemplo, que a minha mãe
ela não entregou o que eu precisava, ela não cuidou de mim, e aí o meu pai, digamos, me deu mais atenção, meu pai me deu mais carinho, qual vai ser o meu comportamento? Óbvio que talvez provavelmente eu vou ter muito mais dificuldades de abraçar minha mãe. Só que você se culpa por quê? Porque você foi adestrado a achar que você tem que amar e venerar sua mãe e o seu pai para o resto da vida. Volto a dizer, não estou dizendo que você não tenha que fazer isso, se você quer fazer isso, mas você não precisa mais se culpar se você não consegue. O que você tem que fazer? Resolver essa situação. Você talvez tenha que resolver essa situação, entendendo a sua história, fazendo as pazes com ela, para aí sim você decidir. Porque hoje o que te impede muitas vezes de você abraçar sua mãe é o quê? É uma emoção que está te travando. Talvez a raiva, talvez a tristeza, talvez o medo. E isso te distancia e te faz se sentir culpada. Por isso que se você não faz as pazes com a sua história, você não consegue prosperar em nenhuma área. Se você não vai olhar para isso que aconteceu na sua vida, você não consegue prosperar. E é por isso que talvez hoje a sua vida esteja travada. Por quê? Porque existem várias pedras ao longo desse caminho, dessa estrada, que estão impedindo você de seguir a sua jornada. E agora começa a colocar na balança o quanto que você está perdendo com isso. Começa a colocar na balança quantas oportunidades incríveis você já não perdeu porque você foge desse confronto, porque você não enfrenta a sua história, porque você, de uma certa maneira, acha que não merece o melhor. Enquanto essa crença de não merecimento, essa interpretação de não merecimento estiver com você, vai ser difícil realmente você prosperar. Vai ser muito difícil. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você, se você entendeu isso, se você conseguiu compreender que o medo da prosperidade está intimamente ligada à crença de não merecimento. Enquanto essa crença de não merecimento, essa interpretação de não merecimento estiver com você, estiver aqui na sua mente emocional, você não vai conseguir prosperar em nenhuma área. Sabe o que vai acontecer? Você pode até alcançar um patamar que você deseja em qualquer área, mas depois você cai de novo. Aí você levanta e cai. Levanta e cai. Isso é muito desgastante. Porque você na vida vai ter altos e baixos, mas não pode ser tão baixo. Percebe? Eu conheço muitas pessoas, eu já dei mentoria para centenas de pessoas, já fiz milhares de atendimentos de hipnoterapia e eu vi muitas pessoas com muito potencial em várias áreas de suas vidas, mas com pouco resultado. Por quê? Porque existia essa crença de não merecimento. Quando elas mudaram isso, quando elas botaram ação, quando elas botaram intenção, a vida delas decolou. A vida delas decolou. Eu tenho um caso de uma pessoa que ela não conseguia gravar vídeos. Ela não conseguia. Ela tinha vergonha, ela não conseguia se ver no vídeo, ela não conseguia ouvir a própria voz. E aí, quando nós fizemos a sessão de hipnoterapia, existia essa crença de não merecimento. Hoje,
ela tem um canal no YouTube com acho que mais de 500 mil inscritos, é um número grande, fazendo vídeos. Então imagine se essa pessoa continuasse com essa trava, com essa crença de não merecimento. Primeiro, ela não teria prosperado. Segundo, as pessoas que precisam do que ela sabe, elas estariam prejudicadas. Por quê? Porque essa pessoa não gravaria um vídeo sequer. Percebe que você está deixando de conquistar muitas coisas na sua vida por conta dessa crença de não merecimento? E é por isso que eu quero te convidar para o evento O Mapa da Coragem. Escreva aqui mapa nos comentários para você receber o convite, para você se inscrever. É um evento gratuito e online que eu vou fazer nos dias 31 de outubro, 2 e 4 de novembro. Mapa da Coragem. E nesse evento eu vou mostrar para você como você vai vencer essa crença de não merecimento. Como é que você vai construir a sua prosperidade. Então você vai receber agora no teu direct, você que escrever mapa aqui, você vai receber no seu direct um link para você colocar o seu e-mail, para você estar inscrita no Mapa da Coragem nos dias 31 de outubro, 2 e 4 de novembro, tá bom? Eu quero que você esteja comigo no Mapa da Coragem para que você possa destravar a sua vida. Esse era um evento que eu não ia fazer mais esse ano, mas eu decidi, sabe por quê? Porque esperar o ano que vem, você não precisa esperar até o ano que vem para destravar a sua vida. Porque se você esperar até o ano que vem, eu tenho certeza que você vai completar mais um ano sem prosperar. Você tem que fazer isso agora. É agora. Não dá para esperar amanhã. Porque a vida está passando. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma ação para prosperar. Prosperar em qualquer área da sua vida. Você vai precisar fazer escolhas. Você vai precisar ter blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos pensamentos. E isso, Vera, agora, hoje. É agora, hoje que você tem que mudar a sua vida. Não é amanhã. Para de procrastinar isso. Para de deixar para amanhã as decisões importantes que você tem que tomar. E você, para destravar a sua vida, você precisa recuperar a coragem. E no Mapa da Coragem eu vou te mostrar esse caminho. Por isso escreva aí mapa para você receber o link para participar desse evento nos dias 31 de outubro, 2 e 4 de novembro. Eu quero que você saiba que é possível você prosperar. A prosperidade, ela está à disposição de todas as pessoas. Desde que elas lutem por isso, desde que elas realmente tenham a intenção de alcançar. Independentemente da circunstância. Para alguns, a circunstância, claro que vai dificultar, mas não impossibilita. Você precisa querer isso de verdade, para valer. Faz sentido? Bom, amanhã, 8 e 7 da manhã... antes deixa eu te falar uma coisa, para você que acompanhou a live da manhã, que eu falei sobre o medo do arrependimento, ela acabou não ficando gravada aqui no Instagram, porque o Instagram teve alguma questão aí que ele barrou. A live, eu não sei se foi a imagem que eu usei, que enfim, deu uma conotação talvez que violasse as regras do Instagram, mas essa live da manhã eu consegui salvá-la e ela vai entrar ainda hoje no meu canal do YouTube, tá bom? Então você pode ir lá no meu canal do YouTube, youtube.com/marciogata, e você pode assistir essa live da manhã, que foi sobre o medo do arrependimento. Amanhã, às 8 e 7, a gente vai falar sobre este assunto aqui, ó. Como ser valorizada e parar de sofrer. Como ser valorizada e parar de sofrer. Este é o assunto da live das 8 e 7 da manhã, na quarta-feira, 19 de outubro. Eu te espero para mais uma live da Blindagem Emocional. Tá bom? Uma linda noite para você, um grande abraço.
Tchau!